Olá pessoal, eu sou o Fabiano Bueno e hoje vim trazer uma receita que eu particularmente adoro. Massa de pizza no estilo Pizza Hut, aquela pizza mais gordinha. Então fique comigo que hoje vai ter pizza aqui no canal. Então para nós poder começar então a nossa receita, primeiro vamos colocar a farinha de trigo dentro de um bowl. Então de farinha de trigo vão ser 380 gramas. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar a quantidade em xícara, caso fique mais fácil para você poder estar separando a quantidade certinho. Também vou estar colocando 10 gramas de fermento biológico seco. Coloquei o fermento aqui na farinha, vamos já dar uma mexidinha já, para poder estar misturando ele aqui certinho. Misturamos a farinha de trigo com o fermento, agora nós vamos estar colocando aqui nessa misturinha também o açúcar. E serão utilizados 10 gramas de açúcar refinado. Colocou o açúcar, pode estar misturando também, mexendo aqui já. E agora só falta o sal, que nós vamos estar utilizando 6 gramas dele. Misturou tudo também. Todos os ingredientes secos misturados, agora nós vamos abrir uma covinha aqui no meio da massa e vamos estar colocando a água. De água, nós vamos estar utilizando 245 ml de água. Você pode colocar toda a água, que essa quantidade dá certinho para essa receita, tá bom? E agora é só colocar a mão na massa, literalmente, e começar a mexer aos poucos, misturando. E vamos mexendo a massa aqui dentro desse bolzinho aqui, sim, ou do pote que estiver utilizando, até ficar tudo misturado certinho. Depois dessa etapa, nós já vamos poder estar colocando na bancada e começar a sovar essa massa. E nós vamos ter que sovar ela por mais ou menos uns 10 minutinhos, ou vamos sovar, ou podemos estar sovando ela de 8 a uns 10 minutinhos, que vai dar certo. A minha massa já está misturada aqui, então eu já vou colocar ela aqui na bancada. Então, ao invés de estar sovando também, vocês poderiam estar utilizando a batedeira. Aí nós vamos deixar ela bater lá por volta de uns 5 minutinhos, que também estaria dando certo. Já se passaram mais ou menos uns 6 minutinhos, 7 minutinhos que eu já estou sovando ela. E ela já está já no ponto já ideal já. Então agora só dar uma boleadinha nela. Então posso estar apertando aqui em toda a massa, para poder bolear ela no formato, já para facilitar na hora quando for abrir a massa. Então aperta a massa no meio dela. Vamos fazer uma dobrinha aqui. Aí eu pego outra dobra aqui também, da outra ponta para outra ponta. Peguei a massa, virei de frente para mim, aperto novamente. Aí eu pego ela, puxo para cá, aperto novamente também. E aqui apertei de novo. Viro a massa agora. E agora com as duas palmas aqui dessa parte da mão, eu vou pegar e vou girando ela. Uma mão para cada lado ao contrário. Então nós pegamos e giramos ela. Fazendo esse movimento, nós vamos conseguir bolear a massa certinho, e que depois, quando ela for crescendo, ela já vai crescendo também no formato redondo já. Então, se você tem dificuldade na hora de abrir a massa da pizza e ela acaba ficando quadrada, meio redonda assim, quadrada, retangular, não teria problema você fazer uma massa de pizza quadrada. Aí a pizza é sua, você que manda. Mas se quiser fazer uma pizza redondinha, massa redondinha, fazendo esse boleamento daria certo, né? Então, pegou aqui novamente, aqui embaixo da massa, e você vai beliscando ela para ela ficar no formato. E como ela ficou? Linda, né? Então nós terminamos de bolear a nossa massa, agora nós vamos colocar ela em um bowl.
com azeite, para poder facilitar depois na hora de retirar ela, para poder voltar a trabalhar com ela ainda, né? Então, só um fiozinho de azeite aqui no bowl. Prontinho. E vamos cobrir essa massa também, né? Porque nós não queremos nenhum bichinho em cima dela. Então, cobrimos a massa e vamos deixar ela agora descansar por volta agora de uns 40 minutinhos ou até ela dobrar de tamanho, tá bom? Já se passaram já uns 40 minutos e a nossa massa já cresceu bastante. Olha o tamanho já que ela tá. Ela dobrou de tamanho. Então agora nós vamos colocar essa massa na bancada e vamos estar abrindo ela e passando ela para a forma, onde nós vamos deixar ela também por mais ou menos uns 30 minutos novamente. Então aqui tá a massa, um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada, só para nós poder estar trabalhando com ela e ela não ficar colando muito aqui na bancada também, né? Pode estar abrindo ela, começando abrindo ela assim com a mão mesmo. E olhem como ela cresceu bem, essa massa, né? Porque a massa pan é para ser uma massa mais grossa, é uma massa tipo pão mesmo, com uns 2 dedinhos de comprimento, depende do quanto você vai querer deixar a sua massa crescer e o tanto que você vai querer também deixar a espessura da sua massa. Então, abrir ela com a mão primeiro, nessa espessura mais ou menos. E agora eu vou utilizar um rolo para poder me auxiliar agora para poder abrir ela. Então, abrir aqui. Aí muda. E como nós já tinha deixado ela boleado no formato redondo, já ficou muito mais fácil para nós poder já estar abrindo ela no formato redondo. Se é a sua primeira pizza, às vezes ela não vai ficar redondinha assim de primeira. Mas com a experiência, com a prática, você vai vendo que ela vai crescer, você vai conseguir abrir ela redondo certinho com o tempo. Então, a nossa massa está aberta. Eu deixei uma boa espessura dela, porque eu quero que seja uma massa mais gordinha. Uma massa mesmo do tipo pão, do Pizza Hut. Então agora eu vou pegar minha massa e já vou colocar ela na minha forma. A minha forma que eu vou estar utilizando é essa forma maravilhosa aqui de pedra e sabão. Essa forma não precisa estar untando, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de azeite nela para poder ajudar na hora de que ela estiver assando, então ela vai acabar fritando nossa massa na parte de baixo. Então deixa eu passar essa massa aqui para cá. Deixa eu ver a massa aqui. A nossa forma de pedra e sabão, um pouquinho de azeite, bem generoso. A nossa massa está aqui, então vamos colocar ela no forno, na forma já. Não tem problema se ela não chegou todo aqui no cantinho, porque depois ela vai acabar chegando mesmo com o tempo. Porque nós vamos deixar ela crescer por mais uns 20 minutinhos, levando em consideração assim, o comprimento da minha massa que ela está aqui, da quantidade de massa que eu tenho. Eu ainda vou deixar mais uns 20 minutinhos ela aqui ainda. Nossa pizza já cresceu tão lindamente já. Olha o tamanho dela, olha a espessura dela. É uma pizza pão mesmo, pão. Bem gordinha mesmo que vai ficar. Show. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós precisamos passar um pouquinho de molho e levar essa massa para pré-assar. Porque se nós não levarmos essa massa para pré-assar, pela grossura dela, se nós colocamos o recheio e já coloca direto no forno, ela não vai ficar... O meio dela não vai ficar assado direito, sabe? Vai ficar aquela massa empatumada, não muito legal para nós poder comer. Então, por isso que eu falo assim, passa um pouquinho de molho em cima da sua massa. E depois vamos mandar para o forno por volta de uns 10 minutinhos, depende da potência do seu forno. Eu aqui em casa, meu forno vai chegar mais ou menos a 250 graus. Então eu coloco ele no máximo mesmo. O máximo que seu forno conseguir chegar é melhor para você. Então nós podemos deixar nossa massa então no forno por mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, tudo bem? Então vamos levar então para o forno então por 10, 15 minutinhos mais ou menos, dependendo da potência do seu forno. E a nossa massa está pré-assado.
Olhem como ela cresceu bastante. E agora vem aquela etapa que vocês podem soltar a imaginação e poder colocar o recheio que vocês preferirem. No caso aqui eu vou colocar um pouquinho mais de molho de tomate para ela poder ficar um pouquinho mais úmido ainda. No caso aqui eu vou colocar um pouquinho mais de molho de tomate para ela poder ficar um pouquinho mais úmido ainda. Aí pode espalhar bem toda a pizza mesmo, para poder ficar bem molhadinha mesmo. E olha como ela tá fofinha já. Pegou cor, ficou bem douradinha. Então espalha bem, espalhou bem. E enquanto vou passando o molho, me falem aí, qual sabor e recheio de pizza vocês preferem? Vocês preferem a massa mais fina? Preferem a massa um pouquinho mais grossa? Super grossa também, como ficou essa massa minha aqui agora. Então, qual que é o jeito que vocês preferem mesmo da sua pizza? Agora eu vou colocar queijo. Aqui eu estou usando a mussarela. Então vamos espalhar bem toda a pizza. E pode tacar queijo que fica bom. Queijo nunca é demais, né? Queijo e bacon são dois ingredientes que nunca é pouco, né? Agora eu vou jogar agora o parmesão em cima também, para poder dar aquela dourada bonita na nossa pizza. Pode espalhar bem toda a massa. Na minha também vou colocar milho verde. E tá caindo para todo lado, mas não tem problema também. Vamos colocando mais aqui no meio aqui. No meu caso aqui tá caindo o milho verde para os lados, porque a massa ficou bem alta, né, gordinha. E um pouquinho oval, para falar a verdade, também, né. Então, milho verde, colocamos aqui o queijo. E agora, para finalizar, não pode faltar, é bacon, né? Porque bacon é vida. E é difícil não ter gente que não gosta de bacon, né? Então, pode colocar, espalhar bem em toda a sua pizza. Não esquece de espalhar, porque senão depois dá briga também, porque alguma fatia fica sem bacon, aí não dá muito certo. Então, esse vai ser o recheio da minha pizza, e agora eu vou voltar ela pro forno por mais ou menos uns 7, 5 minutinhos. Depende mesmo da potência do seu forno. Então, vamos retornar ela pro... Pizza pronta, agora é só cortar agora e saborear. Mas antes de cortar a pizza, se lembre de se inscrever no canal para poder ter mais receitas como essa. Agora eu vou indo nessa. Vou ficar com minha pizza aqui. Enquanto isso, também vocês não se esqueçam de se inscrever, dar o like e comentem aqui qual é a próxima receita que vocês querem ver aqui no canal. Até a próxima!